No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Mais à frente no versículo 20, vai dizer assim: e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Amém. Só até aqui. Eu vendo essa passagem, eu lembro também de uma passagem na Bíblia que diz que Jesus ele ia curar o cego, e quando ele chegou para curar o cego, antes do cego ele teve uma visão, e nessa visão ele disse assim, que ele via os homens, e os homens eram como árvores, na visão do cego. E também o profeta João Batista, ele dizia que era chegado o reino dos céus, que era necessário que o homem se arrependesse. E ele dizia assim, que o machado ele estava ao lado da árvore, e toda árvore que não desse bom fruto, ele cortaria e lançaria no fogo. Então, parando para refletir e analisar a Bíblia, eu começo a ver que Deus ele nos compara como árvores, e que ele compara que a gente dê frutos, e os nossos frutos são frutos dignos de arrependimento, que são arrependimento dos nossos pecados. A igreja ela tem passado por tempos difíceis. A igreja tem sido perseguida, demônios e mais demônios, gigantes do inferno têm se levantado para destruir a igreja nesses últimos dias. E eu ia vendo frutos verdes. Muitos têm dado os frutos verdes que não são maduros, outros nem frutos têm dado. E dentro da passagem chega um momento que Jesus ele tem fome, e ele vai até a figueira e ele procura os frutos dela, e ele não achando, não agradando, porque para a gente matar a fome de Jesus é produzindo frutos dignos de arrependimento. O homem, para matar a fome de Jesus, tem que produzir frutos dignos de arrependimento. E ele não achando fruto, ele amaldiçoa o homem, e ele amaldiçoou a figueira, e assim ele fará com a gente, fará com os homens, se ele não achar frutos dignos de arrependimento. Eu comecei a ver muitos no mundo espiritual com sofrendo ataques na mente, ataques nos corações, muitos demônios atacando a igreja. E eu vejo que a gente necessita de uma comunhão, porque quando eu moro com o Robson e mais 2 irmãos obreiros, e quando eu estou em casa e eu penso em desistir, eu olho para vocês e eu falo: não, meus irmãos não desistiram, eles continuam lutando. Isso me dá força, eu olho para vocês, porque juntos nós somos mais fortes. Eu vejo nesses últimos tempos que a igreja tem perecido, o povo tem dispersos, um para um lado, outro para o outro, e a gente poderia ter sido diferente, a gente poderia estar unido, poderia estar um dando a mão para o outro, todo mundo em oração, mas ninguém mais quer negar a vida por amor a Jesus. Precisamos voltar ao Evangelho, senão a gente vai perecer. Jesus um dia ele vai voltar para nós, e quando Jesus voltar para nós, a gente vai achando que com esses frutos verdes a gente vai ser salvo. A gente vai achando que se a gente não voltar para o verdadeiro Evangelho e negar a si mesmo, se a gente não voltar ao primeiro amor, a gente vai ser salvo, mas a gente não vai. Se Jesus ele voltar para a gente, e a gente com esses frutos verdes que não são maduros, seremos condenados. Então essa é a mensagem para a reflexão da igreja nesta noite, e eu espero profundamente que o Senhor Jesus Cristo ele una um povo, que são os remanescentes que estão espalhados em todo o mundo, espalhados em todo o Brasil. Ele une uma igreja verdadeira nessa unificação espiritual, para que a gente consiga vencer essas lutas que estamos enfrentando. Então essa é a mensagem. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.